Opa, tranquilo? Bem-vindo de volta ao Museu dos Quadrinhos do curso Gico HQ. Então, o Cemitério de Bronze, Conan, o Bárbaro, tá de volta aí às bancas do Brasil pela Panini, né? Agora que ele voltou pra Marvel, a Panini tá publicando de novo várias publicações, várias revistas do Conan nas bancas. E eu achei legal a gente comentar da época que ele era publicado pela editora Abril em formatinho. Tô falando desse gibizinho aqui. Depois da vinheta a gente vai conversar mais sobre ele. Então galera, bem-vindos de volta ao Museu dos Quadrinhos aqui do curso Gico HQ. Hoje a gente vai falar de um personagem que eu sou muito fã, sempre curti muito o Conan, né? Ele começou a ser publicado aqui no Brasil pela editora Block, né? Já foi publicado por diversas editoras, mas ele firmou mesmo, ele teve grande sucesso na época da editora Abril, que publicava A Espada Selvagem de Conan, que era aquela publicação em preto e branco, formato grande, que está de volta às bancas aí pela Panini numa coleção de capa dura. E eu já falei sobre a versão da editora Abril, a capa cartonada que saiu na década de 80. Você pode conferir aqui nessa cartelinha. Mas hoje o assunto é o formatinho. Esse formatinho aqui foi lançado em 92. Ele tinha 80 páginas. A primeira edição saiu com essa capa cartonada aqui com um relevo. Não sei se dá para vocês perceberem no vídeo. Tinha um relevo legal. E ela publicava as revistas Conan the Barbarian, que era a versão colorida, né, em formato americano lá nos Estados Unidos. O interessante é que essa revista ela retoma justamente da onde tinha sido parado essa aqui, ó, a Espada Selvagem de Conan, que publicou, além das revistas da The Savage Sword of Conan, né, que era em preto e branco lá nos Estados Unidos, eles publicaram durante um bom tempo a história da saga da Rainha da Costa Negra, que é essa história aqui, que mostra o Conan na época, foi acho que a grande paixão da vida do personagem, né? Ele se apaixona por uma pirata chamada Belit. Então, nessa revista, além das histórias publicadas na Savage Swords of Conan, que era a versão em preto e branco lá dos Estados Unidos, aqui a editora Abril resolveu publicar parte das revistas também do Conan the Barbarian, e eles fizeram uma adaptação aqui para o preto e branco, porque essas histórias eram coloridas nos Estados Unidos. E aqui foi apresentada essa saga da Rainha da Costa Negra, mostrando Conan, Belit, e na época o Conan era chamado de Anra, que é um nome para o leão, e se passa nas terras cuxitas, ou seja, as terras negras, algo como a África, a Índia, assim, ele saqueando, atuando como pirata. Então aqui a Conan the Barbarian 100 mostra o último capítulo dessa saga da Rainha da Costa Negra. E Conan o Bárbaro, a colorida formatinho, só é lançada em 92, ou seja, essa aqui, deixa eu pegar minha colinha aqui, ela mostra a história de 1979, Conan the Barbarian 101, e a continuação da Espada Selvagem de Conan 57, essa que eu mostrei aqui, de junho de 89, ou seja, teve um lapso aí de 3 anos até a gente poder acompanhar a continuação dessas histórias da saga do Conan. Agora, sobre a revista em si, o formatinho aqui, eu peguei minha coleção para reler, para gravar esse vídeo, né? Fui fazer uma pesquisa, e a gente observa que as histórias continuam com aquela pegada de feitiçaria, né? É sempre aquela fórmula, tem algo sobrenatural que o Conan tem que enfrentar, e sempre envolvido com muitas mulheres e tal. Tem várias histórias dele aqui com a Sônia, e tem também, compunha o mix da revista, o Rei Cool. O único personagem que não deu as caras aqui foi o Solomon Kane, ele não aparece, mas compondo o mix tinha a Sônia, o Rei Cool e o Conan, né? A quantidade de artistas que participou foi muito legal. Além do John Buscema, claro, que fez a maior parte das histórias aqui, e Roy Thomas no argumento. Olha só quem mais participa. Tinha o Barry Windsor Smith, com algumas histórias que foram republicadas, já tinham sido publicadas na Super Aventuras Marvel. Como eu comentei, o Conan já tinha aparecido pela editora Abril na Super Aventuras Marvel. Algumas revistas do Homem-Aranha, Capitão América, ele saiu também na Heróis da TV, teve várias histórias do Conan. Então, Conan foi muito salpicado pela editora Abril até ganhar a Espada Selvagem e depois essa revista aqui. Deve ter algumas edições especiais em formatinho, adaptações do filme em quadrinhos, muita coisa pra gente comentar aqui ainda em outros vídeos, né? Então, mas voltando aos artistas, John Buscema, Harry Chan, Gil Kane fez muitas artes aqui, Mark Silvestre fez uma história,
pelo que eu pude. O Neil Adams, arte finalizando o pincel o traço do John Buscema. Tinha também Mark Teixeira, que ele ficou mais conhecido aqui pelas histórias do Motoqueiro Fantasma. Joe Sinnott, arte finalizando o John Buscema. Dick Giordano também. Alfredo Alcala, também arte finalizando e fazendo o traço principal da história. Val Semix, já no finalzinho na fase final da revista. Andy Kubert fez uma história. E Rudy Nebris, também no finalzinho ele participou. Argumentistas, além do Roy Thomas, tinha o Bruce Jones, Len Wein escreveu, o J.M. DeMatteis também escreveu, Larry Hama, Doug Monch, um cara que eu não conheço, Jim Owsley, ele fez a fase final da revista, e o Michael Fleischer. Além disso, John Buscema escreveu algumas histórias, coisa que eu nunca tinha visto no Heróis da TV. Ele sempre desenhava e acompanhava o roteiro de outra pessoa. Aqui ele teve a plot e desenvolvimento de algumas histórias também dele. Que mais que eu posso comentar aqui? Várias histórias do Conan junto com a Sônia, diversas vezes ele, e aquele flerte dos dois, né? As histórias são curtinhas, quer dizer, tem aquela grande sequência narrativa, né, que vai acompanhando as aventuras do Conan, mas elas são autocontidas. Então, na revista, um leitor ocasional podia comprar e acompanhar. E eu mal comparo o Conan com as histórias do Tex, ou seja, para leitores ocasionais, você pode comprar aquela revista ali, ler, ter uma experiência de leitura satisfatória, sem ter que ter maiores conhecimentos do personagem. O mesmo acontecia na Espada Selvagem do Conan. As histórias eram mais ou menos autocontidas, com exceção de uma ou outra saga, tipo A Rainha da Costa Negra. Também nessa série em formatinho a gente tem a volta de alguns vilões, vamos dizer assim, né, que já tinham sido apresentados na Espada Selvagem de Conan. O Devorador de Almas aparece aqui, que é um personagem recorrente. Quem mais? As capas elas foram mudando, né? Até a número 11 ela tinha esse requadro estranho aqui e sempre o personagem em destaque ao lado. Não sei se era para chamar atenção na estante das bancas. E depois ela ganha um novo logotipo, mais parecido com o logotipo americano, e a capa sangrando, né? E a figura do Conan aqui menorzinha ao lado do logotipo. Uma curiosidade, estamos falando de década de 90, né? Quando a Image começou a despontar. Aqui tem uma capa do Todd McFarlane, que para mim não tem nada a ver com Conan, né? Aqui uma capa também bem anos 90, você pode notar a desproporção da figura, a cabeça bem pequenininha em relação ao corpo. Anos 90 tinha isso, né? Muito arte e pouco conteúdo. Mas assim, de maneira geral, a minha releitura foi muito prazerosa. Eu não reli tudo, que não dava tempo para eu gravar o vídeo, que além de reler as coisas para o Museu dos Quadrinhos, eu leio as coisas novas que eu compro. Então, senão vai dar minha pilha de leitura já está gigante, então imagina, né? Então eu pego assim, quando vou gravar o vídeo, eu releio algumas para sentir, para relembrar, mas eu não releio tudo. Geralmente eu vou folheando todas elas, faço essa coleta de imagens para vocês, mas não releio tudo, que não dá tempo. Mas assim, bem legal, me deu vontade de pegar e reler tudo mesmo, né? Uma surpresa ingrata que eu tive foi, eu descobri que eu não tinha a coleção completa. É a segunda vez que acontece isso. Eu peguei aqui, achei que tinha tudo, mas me faltam aí, caso você esteja vendo esse vídeo e você tenha para trocar, ou tem algumas revistas aí, ficou faltando para completar essa coleção. Muito provavelmente porque no finalzinho ela estava bem ruinzinha de acompanhar, os argumentos eram chatos, os desenhos muito inferiores à fase inicial da revista, né? Então fiquei sem a 49, a 54, 55, 56, 57 e 58 me faltam aqui para fechar a coleção. E são legais essas últimas revistas, que eles, no finalzinho, eles publicaram aqui, a Editora Abril publicou tipo uma cronologia geral do Conan nos quadrinhos da Marvel. E eu achei isso super interessante, porque como o Conan foi publicado pela Editora Abril de maneira meio salpicada, tinha história dele adolescente, depois história dele já adulto, quase final de carreira, depois ele casado, Conan Rei, era meio confuso. Mas como eu disse, as histórias eram autocontidas, então isso não implicava muito na qualidade da leitura. Só que seria mais legal se você lesse tudo na ordem, né? Eu sou meio... Eu gosto muito de organização, as coisas certinhas, né? Então fica meio confuso assim acompanhar. Mas nesse guia que eles fizeram, achei bem legal. Aí depois eu vi que eu não tenho o guia completo, porque tá me faltando as últimas revistas. Mas assim,
Outra coisa que eu acho que eu percebi na leitura dessa série, que material a Panini, agora a Marvel, tem para republicar, hein? Eu só fiquei imaginando isso aqui sendo publicado num estilo tipo a coleção histórica Marvel, Conan o Bárbaro. Porque isso com uma recolorização, porque aqui infelizmente a arte do John Buscema sofre um pouquinho com o formatinho, principalmente, não me atirem pedras quem é fã, hein, mas o Ernie Chan, ele dá uma piorada no desenho de quem arte finaliza, na minha opinião. O desenho do John Buscema, arte finalizado pelo próprio John Buscema ou por outros artistas tipo Alfredo Alcala, dá uma subida, dá uma elevada. O Ernie Chan dá uma baixada de bola nisso aí. Então aqui, só para ilustrar o que eu estou mostrando, principalmente no rosto, ele faz o rosto do Conan com os olhinhos esquisitos, que eu sinceramente nunca gostei nem lá na fase. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Esses olhinhos meio apertadinhos que ele faz não combina com o traço que o John Buscema tem. Então eu reimagino isso aí, se tivesse uma republicação em formato americano, com uma cor mais bacana, papel offset, como eles fazem assim, com preço acessível, sei não, hein, Panini, fica a dica aí. Eu acho que até recompraria alguma coisa, apesar de ter muito aqui. Mas agora que a Marvel tá com os direitos aí, eles estão... Conan tá fazendo parte de Vingadores, agora eles trouxeram o Cool novamente. Não sei se a Sony fez parte do acordo, se Solomon Kane parece que vai voltar também. Ou seja, e eu vi até um rumor aí que talvez role um filme da Marvel do Conan. Então, o cara tá em alta novamente, né? É um cara que já fez muito sucesso, um personagem que vendia muito. A revista do Conan vendia mais que a do Homem-Aranha. A Espada Selvagem do Conan era uma revista realmente campeã de vendas. Aqui, o finalzinho da carreira da revista, ela foi ficando cada vez mais pobrezinha, mas os argumentos mais pífios, já estamos falando aí finalzinho da década de 90, aí já, eu não sei se já estava chegando o final do direito da editora Abril, não, da Marvel, da seção de direitos, né, se alguma coisa teve alguma coisa a ver ou não, mas a realidade é que o finalzinho da revista é bem sofrível, as histórias são fraquinhas. E aí foi por isso, talvez seja por isso que eu não tenha todas, mas o vídeo do colecionador não vai deixar eu ficar com isso aqui incompleto, eu vou completar, tá bom? Bom, vamos aqui passando as últimas capinhas, vocês também vão olhando aí a coleta de imagens que eu fiz para vocês, com algumas imagens bacanas aí da revista, e se você tiver alguma dúvida, se eu puder, vamos conversar sobre Conan aqui, pode deixar nos comentários, vai ser um prazer, é um personagem que eu curto muito mesmo. As histórias são legais e fica aí a dica para você caçar. Isso aqui talvez você ache em sebo mais fácil, porque é uma revista um pouco mais recente. Estamos falando aqui década de 90, finalzinho da década de 90. Então alguma coisa em sebo você ainda encontra aqui com preço bem acessível, né? Revista de 80 páginas, geralmente 4 histórias aqui. Geralmente eram 3 do Conan e uma de um convidado. Ou quando tinha uma saga amarradinha, as 4 completinhas na mesma revista. Aqui as finaizinhas. Até as capas ficaram mais pobrezinhas. Olha essa capinha aqui. Bem fraquinha, né? E o último número. Eles avisam aqui que é o último número. Tem uma carta para o leitor avisando que é o último número. Mas não, o Conan continuou lá na Espada Selvagem de Conan, que também no finalzinho vai dando uma caída. Mas de toda maneira, se você é um leitor novo e não teve a oportunidade de acompanhar Conan na época, essa coleção da Espada Selvagem de Conan em capa dura que está saindo pela Panini é muito interessante, apesar do preço um pouco salgado. De repente esperar uma oportunidade de assinar com desconto, enfim. Mas são histórias acima da média, principalmente a fase do Roy Thomas, John Buscema, Alfredo Alcala. São, assim, é para ter na estante e não se desfazer nunca mais. Tá bom? Gente, vou ficando por aqui, como sempre, um grande prazer conversar de quadrinhos antigos com vocês. Se puder, dá aquele joinha aí para o vídeo ganhar relevância, compartilhe com os amigos aí que curtem quadrinhos e deixe aí nos comentários, vamos conversar sobre Conan, tá bom? É sempre bom falar sobre o que a gente gosta. Um grande abraço, fico por aqui e até o próximo Museu dos Quadrinhos aqui do curso Gico HQ. Tchau!